Rapaz, é certeza. Opa, agora sim. Show. Agora apareceu lá no. Tá vendo? Só todo mundo colocar retrato. Agora tá certo. Bora lá. Como transformar 500 mil reais em 2 milhões? Agora você vai aprender sobre o jogo real da alavancagem. Isso mesmo. Inclusive, muita gente me pergunta se dá realmente para transformar 500 mil reais em 2 milhões só com imóveis de leilão. É possível, Dr. Robson? Dá sim, Manuel. Mas não é sorte, é estratégia, né? É saber usar o dinheiro do banco para fazer seu trabalho, né? Para fazer trabalhar mais. Então, se você tiver estratégia, se tiver um bom treinamento, você vai conseguir bons resultados, né? Exato. Rodrigo, o que é alavancagem patrimonial? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, alavancagem patrimonial é simples, mano. É uma pergunta que seria básico, né? Todo mundo saber. Alavancagem, alavanca, né? Alavancagem de patrimônio, né? Crescer o seu patrimônio. É usar o dinheiro do banco, né? Usar o dinheiro do banco para controlar ali os imóveis que você tem, comprar, administrar, né? Você controla esse processo utilizando o capital externo, alavancado. E você geralmente você compra esse dinheiro, né, Manuel? Você paga uns juros para usar esse dinheiro. Agora, existem algumas vantagens no jogo dos imóveis de leilão, principalmente aqueles que a gente compra financiáveis, que inclusive liberou bastante agora, que faz com que o aluguel pague o financiamento. Ou seja, você alavanca com o financiamento e os juros quem paga é quem está alugando o imóvel. Boa. Dr. Robson, mas isso não é arriscado? Manuel, é arriscado deixar o dinheiro parado, perdendo valor, né? Dívida ruim é quando o bem não se paga. Então, o que a gente aconselha? Sempre trabalhar o dinheiro para o próprio dinheiro se pagar, né? Para o imóvel pagar a dívida. Então, a dívida boa é quando o próprio imóvel paga a conta, né? Rodrigo, então o segredo é fazer o bem se pagar? Com certeza, mano. Com certeza. O aluguel, ele precisa pagar a parcela no mínimo e existe uma tendência de sobrar, né? Se não sobrar e não pagar a parcela, sai fora, porque o que não falta é imóvel que proporciona essa alavancagem sem pagar juros, né? E, na verdade, isso aí é cálculo, é previsão, não é emoção, não. A gente faz tudo na caneta. Dr. Robson, por que o leilão é o melhor caminho para isso? Porque lá o desconto é real, né? Lá você tem 30, 40, 60% de desconto. Tem imóvel que chega a 94%, né, na oferta. E aí vai vencer o maior lance. Esse desconto é o seu escudo, né? É ele que garante o lucro, mesmo se o mercado esfriar. Excelente. Rodrigo, dá um exemplo real sobre isso. Então, mano, exemplo, a gente teria muitos exemplos aqui, assim, reais que já foram executados e exemplos que são executáveis, né? O investidor, por exemplo, comprou um imóvel de 400 mil por 260 mil. Ele deu 200 mil de entrada e financiou 60. O aluguel ficou em 2.200 e a parcela 1.600. Ou seja, o aluguel pagou tudo e ainda sobrou. Então não tem segredo, é matemática. Boa. Tem uma pessoa lá no YouTube que perguntou aqui. Olha só, é o Flávio Gabriel. Ele está respondendo assim: me responda uma pergunta. Quando vocês falam de alugar o imóvel e vender ele alugado, como funciona esse contrato e como que o inquilino topa isso? Quem sabe letra para essa pergunta aí? Aí é questão de deixar combinado com o inquilino desde o começo, né? Explicar que, na verdade, o ideal seria tentar vender para o próprio inquilino. Porém, a questão é a seguinte: se você não conseguir vender para o inquilino, você tem que deixar expresso a possibilidade da rescisão, né, antecipada, ou
eventualmente, se você vender esse imóvel, quem comprar esse imóvel, eventualmente, esse imóvel já vai estar um triaço, já vai ter um inquilino. Então, de duas uma, você vai respeitar o contrato do jeito que ele está formalizado, né? E aí a pessoa que comprar esse imóvel vai subrrogar nos seus direitos, tá? Respeitando sempre o direito de preferência do inquilino. Então, por que a gente fala, vamos tentar vender para o inquilino? Porque se o inquilino tiver o nome certinho, limpinho, ele já está lá, acomodado, ele já está lá vivendo a vida dele, tudo tranquilo. Às vezes é melhor ele trocar uma parcela de aluguel por uma parcela de financiamento e pagar uma coisa que é dele. Então, a primeira oportunidade você vai ter que dar para o seu inquilino, oferecer para ele das mesmas condições e forma de pagamento. Eventualmente, antes de fazer esse contrato, você pode combinar com o inquilino que você poderia rescindir esse contrato anterior, né? Deixar isso expresso com a anuência do inquilino, ou, eventualmente, você notifica o inquilino para pagar, o inquilino fala, não quero comprar, te notifica de volta, ou você dá o prazo para ele pagar. Se ele não pagar, você vende para o terceiro compra, e aí ele vai subrrogar nesses direitos, né? Então, o que acontece? O ideal é o quê? Cumprir o contrato, tá? Seja rescindindo conforme o combinado, né? Ou, de certa forma, você obrigar quem comprar esse imóvel a respeitar esse contrato também, né? Ou, se a pessoa quiser, ela pode rescindir. Se ela rescindir, a questão é, às vezes vale a pena pagar essa multa, né? Isso até é a questão das multas, né? Também, se isso não tiver expresso. Então, você pode fazer um contrato e deixar isso, essa condição aí sem multa, sem nada, entendeu? Uma forma de você resolver isso. Mas aí vai de cada um, né? É questão negocial. Rodrigo, você deu um exemplo real do investidor que comprou um imóvel de 400 mil por 260, onde ele deu a entrada, financiou, e o aluguel pagou tudo e ainda sobrou. Em quanto tempo ele ficou com esse imóvel? Oi, Manuel, o tempo que ele ficou com o imóvel? Sim. Manuel, esse imóvel ele pode ficar o tempo que for necessário, até vender, inclusive, né? Vamos supor que esse imóvel, ele pode colocar o imóvel alocado, recebendo a locação, e deixar o imóvel à venda. Isso, inclusive, pode ser colocado a cláusula contratual. De um jeito ou de outro, vai ter lucro. Alugado vai estar recebendo ali o valor para pagar a parcela e sobra. Vendeu o imóvel, o interveniente quitante quita o débito e o dinheiro que sobra volta para o bolso do investidor, né? Lembrando que o imóvel vai ser vendido pelo valor de mercado e ele foi comprado ali com 40% de desconto, né, Manuel? Não, beleza. É que eu te pedi um exemplo real. Aí você falou do investidor que pagou 400 mil no imóvel. Aliás, valia 400 por 260. E só mesmo como era um exemplo real, eu te perguntei assim, quanto tempo foi para fazer esse giro, entendeu? O tempo para... Robson, Sim, o sim. tempo da operação, para a pessoa que está começando agora saber. Mas, Robson, a gente estava vendo aí, principalmente o Rodrigo falando aí, a gente pode ver se que então, eu só queria ver se você afirma isso ou você discorda. Se o truque então é girar o capital? Então o truque é girar o capital? Isso, isso. Alavancagem não é ganhar mais, é fazer o mesmo dinheiro rodar várias vezes, né? O mesmo 200 mil que comprou um, pode controlar 2 ou 3 imóveis, entendeu? Então é basicamente isso. Você vai comprar, fazer operação de locação, combinar com o inquilino, vender para ele ou vender para um terceiro, dependendo da situação. Talvez vai ter que rescindir o aluguel, comprar outro imóvel e assim por diante. Você vai participando, vai repetindo a operação e você vai ganhando. Boa. Rodrigo, e se o imóvel ali ele tiver aquele estado de vacância, que é quando o imóvel está livre, se der vacância no aluguel? Não, Manuel, existe um procedimento que a gente precisa ter, o investidor precisa ter, que é uma reserva, né, Manuel? Precisa ter ali, encaixa ali pelo menos umas 6 parcelas antes dele fazer o negócio. Então, reserva essas parcelas, né? A gente chama isso de uma boa gestão, né, Manuel?
para que não haja um risco, né? Então, assim, é aquela história, quem tem reserva dorme tranquilo. Então, essa vacância pode acontecer sim, mas se o investidor for um investidor prevenido, ele resolve isso com essa reserva. Boa. Doutor Robson, mas e se o imóvel estiver ocupado no leilão? De acordo, né? Tem que fazer acordo com o ocupante, geralmente o ex-proprietário, né? Ou alguém que ele deixou morar lá. Mas tem que fazer um acordo, dar um prazo, né? Tem que ter respeito pela pessoa que está morando lá, saber conversar, ter toda a cordialidade. Antes de ir para a via judicial, né? A gente pode tentar fazer uma desocupação amigável. Aí, nesse caso, aí é nada de briga. É nesse sentido que a gente trabalha, né? Comece... Assim, a nossa orientação é começar pelos desocupados. Fazer uma pesquisa, levantar, ver como é que está, né? O importante é não entrar em confusão, né? Agora, eventualmente, você comprou um imóvel que está ocupado, conversa numa boa, a pessoa ficou brava, não quer te atender, manda lá a notificação, dá 30 dias, passou 30 dias, não respondeu, não saiu, dá mais 30 dias judicialmente. Faz uma missão na posse, e aí você vai cumprir os 60 dias. Aí tem Boa. como, juiz. Vai entrar um convidado aí, ó, lá de João Pessoa, Rafael, um cara lá do... como é que é? Drive? Como é que é o nome do seu canal lá, Rafael? Fala aí pra galera que te conhece aí no Insta. Filosofia Drive. Filosofia Drive. O que você falaria pro cara que tá lá na Alemanha e quer ir pra João Pessoa? Fala aí de quando você tá fazendo aqueles cortes bacanas lá que sempre te acompanha nas redes sociais. Fala aí pra galera aí. Vou explicar rapidamente aqui para vocês que é muita coisa. Basicamente, sou motorista de aplicativo. Decidi empreender, vamos dizer assim, a princípio, se aventurar no mundo dos imóveis, né? Comecei a falar sobre bairro, sobre segurança aqui em João Pessoa, e acabou que eu comecei a falar sobre as coisas que eu venho fazendo no bastidores aí, depois de um tombo financeiro gigante que eu tomei, como que eu vou me restabelecer, né, e levantar o meu patrimônio de novo. O que eu fiz? Pelo mais básico, né? Porque eu não tinha muita grana para investir, e aí eu comecei a falar sobre repasses. E aí eu falando sobre repasses aqui através da rede social, comecei a conhecer a fundo mais o que eu não sabia e descobri esse tal do mundo do leilão da Caixa, que é muito mais vantajoso, muito mais seguro e muito mais rentável, né? Dentro de tudo isso, acabou que as pessoas começaram a se identificar, né? Porque eu, dentro do conteúdo que eu trago, de verdade, eu trago muita verdade, né? Coisa que, na verdade, o corretor deveria ter, até mesmo para ter mais credibilidade. E acabou que a minha imagem não mais se formalizou como motorista de e sim agora como investidor diferente, que conhece a cidade, conhece o cotidiano, conhece a realidade, as necessidades de quem vem de fora e precisa morar, o que precisa saber. Não somente saber sobre o bairro, saber se ele é perigoso, se ele atende a necessidade de família, qual bairro se enquadra numa realidade financeira. Então, tudo isso aí eu apresento dentro do meu canal. E aí eu tô me inserindo nesse mundo onde eu constatei que é muito melhor, muito mais rentável e nada, não tem nem como comparar, segurança, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, em específico. Basicamente, uma pergunta para quem não conhece, né? Basicamente um leigo. Eu investi hoje no leilão. Quero comprar um imóvel para mim. Por quanto tempo eu arremato? Quanto tempo eu consigo entrar dentro do imóvel no leilão? Estou arremetando para mim. Boa pergunta. Boa. Isso é muito relativo. Ainda mais quando você tem uma equipe aí, por exemplo, você é conhecedor, que a gente tem, por exemplo, a Daniela. Só dar um exemplo, que a gente tem parceiros em todos os locais. Por exemplo, aí em João Pessoa tem a Daniela, que é uma parceira nossa. Tem o Thomas, que inclusive está entrando agora, que é lá em Goiás. Mas vamos falar da sua realidade, você está em João Pessoa. Hoje, por exemplo, Rafael, eu tenho um imóvel validado que você, por exemplo, pode fazer um financiamento na Caixa, um imóvel, por exemplo, em João Pessoa, que vale 150 mil, que está por 60 mil no leilão, onde você consegue comprar com 3 mil de entrada,
E o que a gente faz? A gente fala que a gente trabalha no estilo McDonald's, que nós somos meio aceleradinho. 3 mil de entrada? 3 mil, 3 mil, não é ágil, não é porque a pessoa é acostumada com ágil, principalmente lá no Goiás, e o Thomas vai falar disso aí também, a pessoa acha que é ágil, você também, acha que sempre tem uma procura. É financiamento, papel passado, cartório, prefeitura, isso. O que acontece, gente? Isso aqui são imóveis de alienação fiduciária, são imóveis que o banco emprestou dinheiro para a pessoa, e a pessoa, infelizmente, às vezes acontece no nosso país, por desequilíbrio financeiro, perde um imóvel por mixaria. E aí o banco, ele vende pelo valor da dívida. E aí tem muito, viu, Rafael? Não é um caso ou outro. Por exemplo, agora em João Pessoa, se eu quiser mandar um imóvel para você aí por 60 mil, que aceita financiamento, o cara vai dar 3 mil de entrada. E sabe o que é melhor? A gente tem informações privilegiadas, como parceiro, por exemplo, a Daniela. Vai lá e fala, Manuelzinho, sou amiga da síndica, desse prédio assim, assim, assim. Ela já está falando que tem 6 meses que não mora ninguém. Aí o que a gente fala? Na hora que a gente paga o boleto, já vai lá, chama o chaveiro e já parte para cima, irmão. Já não perde tempo, já arruma um cara para fazer um orçamento, uma pintura, que inclusive agora que você vai ser nosso parceiro, já avisa a galera do seu canal aí, que a gente vai mostrar isso ao vivo, porque o Faustão já falava, quem sabe faz ao vivo. Então aqui não é conversinha fiada para vender curso, nada, né? Lero, embora a gente tenha isso, mas aí o cara fica do critério do cara se adquire ou não. Porque é aquela história, nós vamos mostrar os bastidores aqui no nosso canal, no seu canal, para quem te acompanha aí no mundo afora, como que é isso na prática. Mas não falar as coisas ruins também, porque às vezes a gente pensa que já vai pegar a chave amanhã, vai ter um imóvel que às vezes tem que dar 30 dias para o cara sair, vai ter sempre uma curva de rio no caminho, que às vezes vai ter que ter uma emissão de posse, apesar que você vai acompanhar nosso dia a dia, você vai ver aí na prática, que a maioria sai numa boa, muitas vezes quem está lá é um pai de família, às vezes é um inquilino, que a gente dá preferência para ele, agora há pouco mesmo o Dr. Robson estava falando, que a melhor opção é sempre um acordo amigável. Às vezes quem está lá é um cara que ganha um salário mínimo, que ele não tem R$500 para se mudar. Então, se você chega lá numa boa, conversa com o cara, inclusive dá preferência de compra para ele. Às vezes o cara não sabe, mas ele não é casado no papel. Ele é casado com uma companheira que trabalha no supermercado, ganha R$1.800. Aquele R$1.800, Rafael, dá para ele financiar um imóvel de R$120 mil, sem tirar R$1 do bolso. Por exemplo, em João Pessoa, o cara vai ganhar 25 mil de subsídio, um desconto que ele tem, vai financiar 95 mil, passa ali em torno de 400 e poucos reais, ele está pagando 500, 600 reais de aluguel naquele mesmo prédio. Inclusive, ontem foi arrematado um imóvel, que a gente pagou mais ou menos isso aí que eu te falei, e aí a mulher disse, o imóvel é meu, eu já pago 600 reais de aluguel. A parcela dela vai dar 530 no imóvel que é dela, vai tirar R$1 do bolso. E ainda mais, vamos reformar a casa para ela. Mas quando eu falo reformar, é uma maquiada, sabe? É assim, uma pintura e tal, para passar na vistoria, deixa tudo funcionando. Então, resumindo, isso existe, isso é vida real. Não é pegadinha, não é nem milagre, é estratégia, existe método. Também não é um trem bagunçado que é só chegar, apertar um botão. Porque hoje, por exemplo, em João Pessoa tem mais de 1.200 imóveis para a gente escolher, mas nem todos são bons. Eu não posso, por exemplo, pegar um imóvel que está numa área que tem... Eu vejo, você sempre fala, lugar é perigoso, isso, aquilo. Então é isso que a gente faz também, essa espécie de garimpagem. Ó, meu amigo, aqui no... A gente até fala, está repreendido em nome de Jesus, porque não adianta não pegar um imóvel que é 150 mil, que está por 20 mil, que você não vai conseguir entrar lá depois. Se for uma região que está dominada pelo tráfico, pela milícia, ou se for um prédio abandonado, esse tipo de apartamento de uma pessoa era 15 mil, mas o prédio estava abandonado, aí não tem condição, né, Rafael? Agora, se a Caixa, uma hora, aquele prédio todo, ela lançar lá por 5 mil e eu comprar 20 unidades por 5 mil cada um, aí eu compro, meu irmão. Aí eu vou falar, Rafaelzinho, arruma os pedreiros aí que nós vamos pintar esse trem, nós temos um condomínio por 100 mil. E acontece, cara. Então, assim, é estratégia. Então, não é fácil. Eu falo o seguinte, quem promete que é fácil, é só conversa fiada. A gente não sabe o desafio que a gente vende tanta casa, Rafael, que chega um ponto que o contrato da gente está na mesa do gerente, aí sabe que ele fala assim, não tem reserva. Você acredita um trem desse? Porque vende tanto imóvel que chega um momento que a Caixa Econômica fala assim, olha, você vai ter que esperar mês que vem, porque bateu meta anual. Então eu estou 18 anos no mercado imobiliário, ano após anos, é meta em cima de meta. Então, meu amigo, agora, isso é comum para nós, que nós somos igual gato, é mamando e miando, porque a gente tá bom pra gente, né? A gente só sempre fala que antes era bom. Só que eu não lembro desse antes bom, porque eu tô com 18 anos, eu nunca vi nada fácil na vida, entendeu? Agora, se o cara tem método,
trabalha direitinho, tem o dedo no coração e não engana ninguém, o céu é o limite. Porque hoje tem mais de 53 mil imóveis para escolher em todo o Brasil, e João Pessoa é uma terra abençoada. O que você tem me falar de João Pessoa para o cara que está com 50 conto no bolso aí e acha que precisa ser rico e quer morar numa cidade boa aí na praia? Como é que funciona aí? Fala aí pra gente, abre o coração. Rasga o verbo. 50 mil aqui, se eu não tivesse conhecido vocês, porque eu recebo muita pergunta dessa minha caixinha, né? Eu tenho 40 mil, dá para me morar aí? Com 40 mil, o cara coloca quase que na minha mão uma decisão de vida, né? 40 mil, certo? 40 mil, você pega aí pelo menos 10 mil, você paga 3 meses de aluguel, você guarda o resto, a gente vai se ajeitando aqui conforme a cidade domina. Ou seja, mas aí quando a pessoa quer comprar, o que eu falar? É o que eu conhecia, né? Pega um repasse. E aí que aqui tem muito de 30, 25 mil com parcela de R$600. E para mim isso era um investimento top. E de fato para quem não tem conhecimento profundo, quem não tem outros leques de visão, esse é uma opção boa. Ainda mais para quem está com restrição no nome. Porém, 50 mil hoje é difícil, se não for por esse lado do leilão. Agora, eu queria só aproveitar que você me passou a bola, porque é o seguinte, eu recebo muito, quando eu abro minha caixinha de perguntas, pessoas que são investidoras, pedindo para me procurar imóvel, principalmente na área turística, que a demanda está muito alta, mas o preço está muito alto, mas eu tenho muito falado da zona sul da cidade. Na zona sul existem alguns bairros que são muito bem geograficamente localizados, que eles são fácil acesso à cidade, benefício deles acessíveis para o dia a dia, a dinâmica do dia a dia, questão de mobilidade, escola é mais barato. Por exemplo, eu moro no bairro do Geisel, né? E aí eu sempre direciono para as pessoas comprarem ou alugarem na Zona Sul, que geralmente é metade do valor. Qual é a pergunta que eu queria fazer? O investidor que me procura para investir no tipo de imóveis, para justamente para rentabilizar, fazer alavancagem patrimonial. A pergunta é, quanto que ele precisa ter para começar um valor mínimo e quanto tempo, eu sei que isso vai de casa a casa, mas eu falo assim, por média, dos casos que você quer, quanto tempo ele está com o imóvel, a chave do imóvel e a documentação no nome dele? Boa pergunta. Agora sim, esses imóveis melhor, bem mais localizados, que é um produto mais elitizado, você não vai achar nos leilões da Caixa, geralmente. Geralmente é um leilão judicial. Não, eu tô me referindo, porque eles me procuram, só que eu falo para eles da Zona Sul, que é onde eu moro. É justamente onde estão os imóveis que estão dentro do padrão que a gente está trabalhando. A minha pergunta é, eu direciono investir lá, que é muito mais rentável. Minha pergunta é, o cara me pergunta, quanto tempo esse negócio é bom, mas quanto tempo? Tem que cada caso... beleza. Dá para ter uma estimativa de acordo com o caso que vocês pegam, entendeu? Para ter uma base. Boa. Beleza, vamos supor que o cara pega um imóvel desses aí de giro rápido e compra com uma boa margem, tudo certinho. Geralmente, isso aí, Rafael, a gente sempre coloca uma previsibilidade em torno de 12 meses. Isso não quer dizer que com 12 meses vai demorar. Agora, por exemplo, igual arrematamos um imóvel sábado, que a pessoa que está morando lá já tem interesse. Então, como eu te falei, a pessoa, então, já não vai ter dor de cabeça com desocupação, já é um inquilino. Então, assim, qual é o tempo do retorno desse investidor? Cara, geralmente aí, por mais que a Caixa está burocrática, esse tal de reserva, é 90 dias. Agora, todo imóvel vai ser 90 dias? Não. Como a gente não trabalha com mais de ilusão, que tudo é fácil, bora trabalhar dentro dos 12 meses, que até quando aquele imóvel estiver, digamos, sem vender, você pode estar fazendo dinheiro com ele, como deixando no aluguel, ou dependendo do prédio que o cara compra, e às vezes abrindo a mão um pouquinho, abrindo o coração, uma coisa que ele ia comprar à vista, pode comprar um imóvel melhor localizado aí na cidade mesmo, e deixar no Airbnb. Às vezes o cara fica até tentado de dizer, você está me rendendo 2, 3% ao mês. Para que acho que eu vou vender esse trem agora? Você está me gerando renda aqui, é uma galinha dos ovos de ouro. Agora, daqui 12 meses ele quer vender com 24 meses, aí é questão da estratégia de cada um. Porque às vezes uma coisa é para nós que está precisando, que gira rápido, outra coisa é o cara que está acostumado a deixar o dinheiro dele parado no CDB da vida, que para ele está tranquilo, se demorar 2, 3 anos para ele ter aquele retorno, mas aquele lá está rendendo 2, 3% para ele ao mês, porque
Por que isso? Ah, isso é uma ilusão, 2, 3%. Porque compra tão barato no leilão, Rafael, que aí você compara com o preço normal de mercado, como que você já ganha na compra. Por isso que eu falo, o leilão ele é a única coisa que você já ganha na compra, antes de vender. Porque esse cara, você que conhece a cidade, você sabe ter noção do preço. Tem um imóvel de 200 mil, que você vai pagar 80. Pô, você já tem uma margem ali de 120. E ainda mais quando você não precisa tirar 80 mil do bolso, Rafael, que você chega lá, por mais que for no judicial da vida, que o juiz pede 25%, você está tirando 20 mil do bolso, cara. Aí você vai parcelar, se for no judicial, em 30 vezes sem juros. Aí o que vai acontecer? Você pode, se for um imóvel bom, como por exemplo, aí no lugar aí onde a galera pode estar fazendo uma Airbnb da vida, o próprio aluguel daquele rendimento lá vai pagando as 30 parcelas. Você não está preocupado se vai demorar 30 meses a operação, que você entrou com uma mixaria, no final daqueles 30 meses você tem um imóvel quitado que alguém pagou por você. Então isso que é inteligente, é você fazer o sistema ficar do seu lado e não ao contrário, entendeu? Então é disso, cara. Agora, vamos trabalhar numa realidade bacana? Vamos trabalhar dentro dos 12 meses. Porque se você souber fazer uma boa pesquisa, pegar um imóvel que vai ter liquidez até para aluguel, você não está preocupado se você vai demorar 13 meses, 14 meses. Se for, porque você vai estar rentabilizando. Você não vai pegar imóvel para ficar parado lá de enfeite. Ou seja, você já entra ganhando desde o primeiro dia, certo? Então, assim, só para me entender, e quem está escutando, porque provavelmente eu vou compartilhar isso aqui nas minhas redes sociais, só para entender. Eu arrematei o imóvel, você cuida tanto da arrematação quanto da preparação do imóvel. Primeiramente, a identificação de como está o estado do imóvel, se tem alguém morando, tudo isso tem nesse acompanhamento, é uma assessoria completa, só para entender. Rodrigo, responde essa pergunta aí, Rodrigo. Como é que funciona a assessoria para o Rafael entender? Boa tarde, Rafael. Tudo bem com você? Tranquilo? Então, a nossa assessoria, a gente faz basicamente todas as etapas, Rafael. Quando nós fechamos com o nosso cliente, com o investidor, a gente começa o rastreio dos imóveis a nível Brasil, conforme o perfil do cliente. Então, o que é o perfil do cliente? Quanto que ele tem para gastar? Se é imóvel residencial, se é imóvel comercial, enfim, a gente pega ali, definimos o perfil do cliente, a gente vai para cima, buscando as melhores opções com os maiores descontos. Baseado nesses descontos, a gente vai aprofundando a pesquisa documental, jurídica, e até chegar na parte da planilha. Então, a gente puxa IPTU, se tiver débito condominial, né, se for imóvel em condomínio, a gente puxa o condomínio também, jogamos tudo numa planilha. Aprovou a planilha, o cliente aprovou junto, a gente manda uma diligência pessoalmente no imóvel. Estou falando para você a nível Brasil, tá? Então, qualquer lugar do Brasil, a gente manda uma diligência, a gente tem cadastro e contato credenciado em basicamente todo o Brasil. Te manda uma diligência lá, vai filmar o imóvel, vai ver quem mora dentro, como é que tá, como é que é a região, se é uma região boa, se não é, enfim, nós temos um passo a passo ali para avaliar esse imóvel. Arrematou o imóvel, o cliente concordou, passamos para transferência de documentação para o nome do cliente. Terceira etapa de desocupação. Na primeira etapa já pegamos o contato do cliente, do ocupante ali. Então, na sequência ali já vamos iniciar uma tratativa de desocupação pela via amigável, né, extrajudicial. A quarta e última etapa é a administração de reforma. Então, toda a parte de administração de reforma nós temos terceirizados na nossa rede credenciada a nível Brasil, que fazem o serviço passo a passo conforme o nosso processo. Então, assim, basicamente, Rafael, nós fazemos todo o processo para o cliente. Então, o cliente não precisa sair do trabalho dele, da empresa dele, a gente faz tudo para ele, todos os processos. Nós temos ali um passo a passo montado nas 4 etapas para entregar o imóvel pronto para o cliente. E a gente já está se organizando com a última etapa a mais, que é a quinta etapa, que é a etapa de venda desse imóvel. Hoje a gente indica, né, imobiliárias locais, tem corretores, pessoas ali de confiança, mas a gente já está se estruturando para vender também o imóvel para o cliente, de ponta a ponta. A minha pergunta, depois dessa explicação, ia ser exatamente essa, né? Também incluída a venda do imóvel, ou seja, ela é completa. Isso, a gente não se preocupar e o dinheiro cair na conta. A gente ainda não se compromete com a venda do imóvel, mas a gente tem pessoas nas regiões
a gente busca pessoas nas regiões ali, corretores, imobiliários, que a gente possa estar indicando, e dificilmente a gente, depois que finaliza ali a reforma, a gente deixa o cliente, até porque um cliente fica recorrente, ele vai querer vender o imóvel para comprar outro, então a gente vai estar ali acompanhando esse cliente. Então, poxa, Rodrigo, e a imobiliária lá não está dando muita atenção, então a gente vai para outra. Isso aí é todo dia, né? Então a gente está implementando o processo de venda dos imóveis já, um processo próprio, né? Que acelera essas vendas desses imóveis para esses clientes. Na verdade, é uma dor desses clientes, né? O que eles querem, na verdade, a maioria deles? Querem pegar e vender e pegar o dinheiro de volta, né? Salvo aqueles clientes que têm ali os imóveis alugados, que vão se pagando, né? Financiados. Então, assim, basicamente a gente está buscando atender todo o processo ali, atendendo a dor desse cliente. Ô, Rafael, agora só para complementar, só para você sentir a dimensão, nesse momento aqui tem 5 pessoas, cada pessoa está num estado diferente. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, você está aí em João Pessoa, na Paraíba, Dr. Robson está lá em São Paulo, Rodrigo está lá em Curitiba, no Paraná, e o Thomas, que vai complementar agora a sua pergunta, ele está lá em Goiás. Então você vê, olha, mas hoje nós somos capazes de interligar o Brasil inteiro através dessa rede do bem, a corrente da prosperidade, onde todo mundo ganha. Então, o investidor que está lá no Japão, o cara que está nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do Brasil, através da nossa rede, compra igual imóvel e tem um controle total da situação, imóvel no nome do investidor. Inclusive, o Thomas, ele foi mais além, que inclusive a parte da venda, agora ele está trabalhando em cima de tráfego pago. Então, o cara aí que é barba, cabelo e bigode, só faltou o cabelo em cima, né, Thomas? Mas ele vai... Desculpa aí, é só uma brincadeira. Complementa a fala aí, Thomas, por gentileza. Boa tarde. Fala de onde que você é e o que você faz. Fala, Manuel, beleza? Dr. Robson, Rodrigo, Rafael, vocês estão bem? Gente, eu estou aqui muito pertinho de Brasília, eu estou aqui na cidade ocidental do estado de Goiás. E, assim, são muitas perguntas, né? Porque o ecossistema do leilão é muito grande, então são muitas perguntas que são feitas aí que a gente tenta responder da melhor forma possível. Tá, Thomas, encontrei um imóvel lá no site de venda, na venda direta da Caixa. Como é que faz agora? O Manuel vai analisar a documentação, ele vai analisar o edital, ele vai analisar se as dívidas ficam por nossa conta, se IPTU é por nossa conta, até quando que a gente vai ter que pagar isso aí. Beleza, passou nessa fase aí é necessário fazer uma visita presencial no imóvel, que é o que a gente faz aqui na região, aqui na cidade ocidental, em Brasília também, que é muito pertinho, Lusiânia, Valparaíso e Novo Gama. Então aqui a gente consegue ir no imóvel antes de arrematar, Rafael. O que a gente faz? A gente vai lá, bate na porta do cara e fala assim, ó, e aí, eu sou o Thomas, eu sou corretor, sou investidor, e eu tô querendo arrematar o seu imóvel. Aí tu vai sentir se a pessoa vai dar trabalho para sair ou não, entendeu? Se a pessoa falar assim, some daqui, meu amigo, não quero te ver aqui nunca mais, sinal que você vai ter que fazer uma emissão na posse. Agora, se a pessoa falou, entra aí, meu amigo, toma um café aqui, ó, pode ver aqui o piso, tá vendo que o piso tá bom, tá vendo que a parede tá boa, aí é um bom sinal, que a pessoa vai colaborar com a desocupação. Eu tô aqui, hoje, no imóvel, que a gente arrematou ali por volta de abril, esse ano, a gente já reformou esse imóvel, eu acabei de acompanhar a engenharia da Caixa, porque a gente vai vender esse imóvel em breve. E esse imóvel ele foi arrematado, se eu não me engano, por 47 alguma coisa. 47 alguma coisa, a gente gastou bem pouquinho ali na reforma, foi só uma pintura. Deve ter gastado, sei lá, uns 3 mil reais no máximo. Teve umas coisas de alvenaria aqui, vou mostrar para vocês. Esse imóvel aqui, ele foi arrematado à vista. Ao todo deve ter gastado uns 65. Ele vai ser vendido, velho, por 130, 140 mil. Eu pedi, na avaliação da Caixa, aqui, 145. Eu tenho certeza que o engenheiro não vai avaliar isso tudo. Ele deve avaliar uns 130. Desses 130, a Caixa vai financiar 80%. 80%. Vai ser mais ou menos aí, quem tá bom de conta, 130, vai ser mais ou menos ali uns... 104, o Manuel tá bom de conta. Então, esse 104, a Caixa vai depositar... Esse 104, a Caixa vai depositar na sua conta, Rafael, porque foi você que comprou o imóvel. Então, quando você financiar, quando o corretor trazer o cliente, você vai receber esse valor da Caixa
E essa entrada, entre 104 e 130, esses 26 mil aí, você vai poder receber um carro, você vai poder receber uma entrada, você vai poder parcelar a entrada. Então é algo assim, cara. Mas o subsídio também, né, Thomas? O cara quer o subsídio. 65. E não contei com subsídio. Se tiver subsídio, o cliente não precisa nem dar entrada. FGTS, FGTS. Ainda Exatamente. Menino escorrendo o nariz. Exatamente. Então você vai estar recebendo, a pessoa vai financiar, vai cair na tua conta a grana, e você vai arrematar mais 2. Basicamente isso. Você vai realizar o lucro e arrematar mais 2. A venda é o ponto-chave. A venda é o ponto-chave. Tem que ter uma estratégia de venda legal para vender rápido. A média aqui, a gente arrematou esse por volta de abril, ali, junho. A média está sendo de 6 meses a 1 ano, desde a arrematação até a venda. Então, tem um giro aí de 6 meses a 1 ano. Teve imóvel que a gente vendeu com 3 meses, teve imóvel que a gente vendeu com 6 meses, com 8 meses. Esse aqui, por exemplo, já está prontinho para venda. Já reformei, acabei de acompanhar o engenheiro da Caixa, trouxe um lanchinho aqui para agradar o engenheiro, para o engenheiro laudar um pouquinho a mais. Porque assim, se a Caixa vai financiar 80%, então o máximo de laudo que eu conseguir do engenheiro da Caixa é melhor, entendeu? Porque se ele avaliar em 150, eu vou ter um valor de venda maior, então eu vou conseguir um dinheiro maior na hora da venda. E agora eu vou descer, que eu vou ali na loja de materiais para construção, que eu já vou levar para o pedreiro ali um material que está faltando. Enquanto isso, quando eu chegar lá, eu já ligo aqui para vocês de novo para mostrar a obra presencialmente para vocês. É isso aí, Thomas. Obrigado pela participação. Agora quem vai falar com vocês aí é a Zine, nosso representante lá no Rio Grande do Sul. Vai falar aí o que está achando do leilão. Passou aí só para dar um oi também. Aí, fala aí, gente. Fala de onde, só para a galera saber que nós estamos conectados em todo o Brasil. Então é do Oiapoca ao Chuí, entendeu? Então aqui isso todo mundo é a corrente do bem. Você fala de onde, Zine? Olá, eu sou de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Para vocês se conectarem ali, é Porto Alegre, nossa capital, né? Eu sou do interior. E estamos aí, o que eu posso ajudar vocês aí. Estou à disposição. É isso aí, gente. Então, por isso que eu falo, o Brasil é pequeno, está na palma da nossa mão, a gente tem que se unir por um propósito, levar a qualidade de vida para esse país. A riqueza existe, Deus não quer que a gente viva em escassez. Então, com tanto imóvel que tem aí, 53 mil imóveis, vamos abençoar os brasileiros, fazer igual o Thomas falou, esses imóveis, a maioria estão revendidos com uma pessoa que ganha um salário mínimo, que nunca na vida imaginou que ia ter posse de um imóvel, ele achou que ia ter que ficar numa kitnet o resto da vida ali, sendo maltratado, o dono pedindo, e sem expectativa de vida. Então chega, arrepia. Se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque eu já realizei o sonho de mais de 1000 famílias. Desde quando eu comecei corretor lá atrás, há 18 anos, quando eu vendi apartamento da MRV, casa na planta, no final da cidade, mas eu ajudava as famílias, cara. Então, no tempo que até o menino andando vendendo picolé na rua, você fazia um decore e conseguia vender uma casa. Talvez é por isso que às vezes tem esse monte de imóvel aí, que às vezes é vendido de qualquer jeito, que as construtoras, imobiliárias forçam, porque às vezes vender um imóvel uma pessoa que às vezes não está preparada financeiramente para adquirir aquilo lá. Apesar que agora, com as taxas de juros que estão aí, a parcela da pessoa é bem mais barata que o aluguel. Mas às vezes o que falta é ter pessoas como o Rafael, que fala ali, que rasga o verbo na internet, para ver se chega isso aqui na maioria das pessoas, porque o sistema não quer que você saiba disso. Você acha que isso aqui é interessante para uma construtora? Ao invés de vender um imóvel na planta por 200 mil, a pessoa comprar um imóvel por 50, muitas vezes, sem tirar R$1 do bolso. Então, não sei, eu vou repetir. Um cara com um salário mínimo, ele pode comprar um imóvel de 120. Se ele descobrir que em João Pessoa, ele pode comprar 2 imóveis de 60, que dá 120, ganhando um salário mínimo. Um ele deixa para aluguel e outro ele mora, gente. Então ele sai de um cara quebrado, liso, devendo até as cuecas, e vai ser um empresário sem querer, tendo que a maioria está fazendo o processo inverso. Ele vai comprar um apartamento de 200 mil na planta, fica igual um condenado, pagando 2 anos sem usar o imóvel, pagando
fase de obra, que é um juro que o cara bota na rabeta dele até encostar. Eu já falo, rasgo o verbo logo. No dia que ele terminar de pagar esse imóvel, vai pagar 3, 4 imóveis, sendo que o processo é inverso, gente. O dinheiro que ele ia comprar um, ele pode comprar 2. Cara, ganhando um salário mínimo. Ah, mas pode ter mais de um financiamento no leilão? Pode. Então, às vezes, o que está faltando para o brasileiro não é nem dinheiro, é a mentalidade, é o método. Então, se eu posso, um cara que nasceu lá no interior do Mato Grosso, os pais é nordestino, que aí tá no sangue essa aveia, a multiplicação, botar a rede nas costas, fazer o cara comprar uma rede que começa com R$200, daqui a pouco o cara tá vendendo a rede por 40 conto, mas o cara leva a rede, entendeu? Então isso aqui tá na veia, de ajudar o próximo, a corrente do bem, porque Deus quer que a gente vive em comunidade. Então a gente tem que semear o bem, gente. Não precisa enganar ninguém para você ter dinheiro, é só você levar, ganhar multiplicando. Então, se eu conseguir, você consegue. Agora, não estou te falando que é nada fácil, a gente tem muitos perrengues na vida, só que a gente tem que trabalhar com um plano. Tem um plano A, o plano B. Às vezes o plano A, você não pode também gastar todo o seu dinheiro e colocar no leilão. Então, por isso que a gente fala da alavancagem. Você tem 100 mil para começar, que às vezes você acha que é pouco e dá para começar. Às vezes, Rafael, só para você ter ideia, o cara que tem 30 conto, ele consegue. Às vezes, uma família tem 2 caras que compram um iPhone 7, que é os 30 mil. Se ele se juntasse e comprasse um imóvel de uma pessoa, dando 3 mil de entrada, ia sobrar dinheiro para ele fazer a reforma, fazer a documentação. Esses 30 mil vai dar mais 30 mil, eu te garanto, já descontado tudo. Ou seja, depois ele pode comprar esse iPhone, mas primeiro ele não está liso. Aí o cara fica pagando uma de bacana, tomando gin final de semana, sextou, tomando na rabeta, sendo humilhado, às vezes morando, pegando a moto velha que ele não tem nem onde guardar, parando de favor na casa da sogra, entendeu? Então é isso que eu estou falando, é o cara despertar a mente para a riqueza. Então o que nós estamos mostrando, e você vai começar a mostrar a partir de hoje de forma mais incisiva, que você vai semear, Rafael, a partir de hoje, a fórmula do dinheiro infinita. Mas não é milagre não, botar na garrafinha, tá ali, o cara vai falar. É a mentalidade, porque o que está faltando para nós brasileiros é só o conhecimento. Porque com conhecimento, o cara até consegue dinheiro, porque ele vai ajudar muita gente que não tem tempo a ter dinheiro. Porque se você fizer um cara ter 100 mil, Rafael, e ele ter toda a segurança, ele não fica com dó de dar 10 mil. O que quer dizer? Aquele cara que às vezes está lá em João Pessoa, que está com um tesouro debaixo dos pés, ele pode ganhar dinheiro até sem ter dinheiro, ele buscar o conhecimento, ele saber como ler o edital, ler a matrícula, como que faz todo o processo, para ajudar um cara que está deixando o dinheiro parado na poupança. O cara que deixa 100 mil ali vai ganhar 6 mil em um ano. Se ele falar, não, meu amigo, esses 6 mil aí vai virar 50 mil em 12 meses. Esse cara dá 5 para ele, tranquilo. E aí vai virar cliente dele recorrente. Então o cara saiu de cara liso, quebrado, que buscou conhecimento, já começou a semente do milhão, que daqui a pouco também ele está comprando. E aí também ele vai multiplicar, vai ajudar os outros a ganhar dinheiro também. Ou seja, Rafael, semeia a corrente do bem. Não está falando que é só para o cara ficar mais liso ainda. Aqui não. É a semente do milhão. Só que a semente que nós vamos semear aí é tijolo. É documento na gaveta, papel passado, não é amigado não, é cartório e prefeitura. Prefeitura, registra, manda para o cartório, assina pelo notariado. Eu queria fazer uma pergunta só para complementar, até mesmo que eu queria sair agora, é o seguinte, que fala sobre subsídio. Qual é o critério para a pessoa receber subsídio do imóvel de leilão? Exemplo, ele já financiou um imóvel que a casa dele perdeu. Ele consegue... Eu acho que não. Eu acho que não, porque aí, no caso, a Caixa ela financia pelo SBPE. Minha Casa Minha Vida é outra linha de crédito, e aí, no caso, nem sou a pessoa mais habilitada, a melhor pessoa para falar isso, porque nós não somos correspondente bancário, tá? Então, nesse caso, nós somos a Terra Imóveis, né? Somos credenciados pela Caixa para falar sobre a intermediação desses imóveis. A questão da linha de financiamento, talvez o Manuel consiga falar um pouco melhor se tiver alguém na equipe dele para falar sobre essa questão do crédito imobiliário. Rapaz, o que mais tem é gente que não tem imóvel no Brasil, infelizmente. A maioria vive de aluguel.
Parece exageros que eu estou falando, mas contra dados e fatos não argumento. Agora, você nunca teve imóvel, você tem o direito ao subsídio. Se for um imóvel novo, geralmente, dependendo do lugar, você vai ganhar 55 mil de desconto, uma mata. Só que aí as construtoras botam na sua rabeta o preço lá em cima, é como se você não ganhasse nada, você continua sendo escravo do sistema. Agora, você sendo esperto, buscando conhecimento, sabendo ler edital, matrícula, você vai comprar um imóvel, por exemplo, que vale 200 mil no mercado, você vai pagar 60 mil no leilão, vai dar 3 mil de entrada, não vai ficar sendo idiota pagando coisa na planta, né? Pagando juros desnecessários. E aí, o dia que você ia comprar um, você compra dois. Então é isso. O cara que compra um comprado, se for o primeiro imóvel dele, ele tem direito a até 25 mil, dependendo do lugar onde ele mora. Se for um imóvel novo, até 55 mil, dependendo do lugar. Aí a diferença é aquela. É tão fácil que as construtoras até aumentou os preços das coisas, no final das contas, o cara que continua sendo escravo do sistema. Agora, o que é nosso papel social aqui? Levar isso aqui para o maior número de pessoas, para nós morrer tranquilo, dizer assim, cara, eu passei nessa terra, não fui apenas mais um. Eu consegui ajudar milhares de brasileiros a ter imóvel e de quebra, gente. Deus ainda abençoa que cada pessoa que você abençoa, você realiza o sonho da casa própria, você está colocando 40, 50 no seu bolso. Então, recíproco, entendeu? Então, assim, o cara que tem problema financeiro, vem para o mercado imobiliário, compra imóvel a preço de custo, é o valor da dívida. Porque não entende que não é nenhum milagre, não. O banco não perde nada, gente. Ele não está fazendo doação. O que ele está fazendo? O cara que morava em João Pessoa, que comprou um imóvel lá atrás, que naquele tempo, há 5 anos, valia 60 mil. Deu a entrada, pagou um subsídio, não sei o quê. Hoje está devendo 20. O imóvel vai para o leilão para 20, Rafael. O cara que tem o dinheiro, tem o conhecimento, pelo menos, vai comprar por 20, vai vender por 120, mesmo de uma pessoa. Agora, sabe o que acontece, Rafael? É o nosso também, de proteger as famílias para não perder o imóvel no leilão. Esse cara que devia 20, se ele pagasse de uma por uma, fica 80. Aí ele não entende do que é o financiamento, que é o saldo devedor. Ele não sabe que na hora que ele recebesse a cartinha do banco, dizendo que ele tinha que renegociar a dívida, ele está desesperado porque ele acha que tem que pagar os 80. Mas os 80 se ele pagasse mais 15 anos, por exemplo. Se ele entendesse essa mentalidade, que ele recebesse essa cartinha lá em pessoa, se o mercado vale 120, se ele vender por 60, Rafael, sobra 40 para ele. Ele quita os 20, está antecipando uma dívida, e com esses 40, sabe o que ele ia fazer? Ele ia comprar 2 apartamentos no carro dele, através do financiamento do outro, porque o outro comprando financiado, ia sobrar 40 mil para ele. Ele saía de um cara quebrado, que ia sair até com a roupa do corpo, às vezes só, porque ia ficar sem um imóvel, que vai sair de um jeito ou de outro. Sabe o que ia acontecer? Ele ia pegar de outro tonto que perdeu no leilão, ele ia comprar 2 imóveis com os 20 que sobrou, porque o outro idiota que não buscou o conhecimento ia perder no leilão por bobagem. Aí o Rodrigão, esperto, lá do Paraná, fica comprando imóvel no seu terreiro, Rafael. Pelo amor de Deus, bicho. O cara lá de Curitiba tá comprando imóvel em João Pessoa de 20 conto, apartamento. Mas não sei se você entendeu a questão da mentalidade, Rafael. O cara não entende no leilão, e o que está aí em questão é o saldo devedor. É por isso que nós, investidores, nós compramos um imóvel com parcela baratinho para pagar com 35 anos, mas nós quita com 12 meses. E sabe o que é melhor? A gente não paga juros. Nós não tem problema se a Selic está em 15%. Que se exploda a Selic, pode ir até para 50%. Nós queremos saber o quanto vai sobrar para nós no final. Porque quem vai pagar é um idiota que está pagando. Porque o cara que ele pensa bem, vai comprar o imóvel não pela metade do preço, dando 5% de entrada e não pagar aluguel. Agora, se todo mundo vai trabalhar por rico, gente, por isso tem que ter o pobre, a questão de modalidade. Agora, vamos ajudar o nosso país para dar o conhecimento, pelo menos gratuito, porque aqui era lotado de gente. Se nós tivéssemos todo mundo dançando pelado aqui de tanguinha, estava lotado aqui essa live. Mas como é uma coisa por bem, uma mentalidade, aí não tá. Agora, se fosse dancinha, polêmica, TikTok, futebol, qualquer coisa, não. Aí daqui a pouco é o mesmo cara que está reclamando da vida, reclamando dos pais, porque não nasceu na família de berço de ouro, não sei o quê, reclamando do sistema, mas não faz algo para mudar. Porque só tem 2 tipos de pessoa, quem domina e quem é dominado. Qual lado que você quer estar? Nós temos que ser contra o sistema, mas nós temos que fazer algo diferente, porque Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a parte da gente. E aí, Rafael? Abre o coração. Aqui eu tenho uma grande dificuldade, é uma dificuldade cultural, né?
o nordestino, em específico, ele é muito desconfiado quando tem propostas que sejam muito tentadoras ou sejam atrativas demais no lucro. Então, uma resistência cultural aqui, quando se fala em leilão, já imagina o cara batendo o martelo, né? Todo mundo dando preço, ou seja, essa é a imagem. Essa imagem parece assim, parece uma coisa de doido, mas essa é a imagem que muitos têm aqui. Por exemplo, o tipo de investimento que eu comecei a fazer, cara, como é que é isso? Será que isso aí dá certo? Não, acho melhor financiar, né? Financiar isso. A essa barreira, sabe, cultural aqui, eu não sei se a aceitação aqui é difícil convencer. Mas pro Tigrinho, às vezes esse mesmo cara que tem essa barreira é aquele cara que tá rapando até a cueca para jogar no Tigrinho em Mega Sena. Porque como é online, já gasta R$30 de uma vez, que a caixa não permite menos. Entendeu? Então, às vezes, é aí que tá a questão. O Tigrinho, ele vai facinho, chega, vai molinho, né? Agora, quando ele tem... Porque é o seguinte, medo todo mundo tem que ter, gente. É claro, você vai fazer uma coisa que você não conhece. Mas busca o conhecimento. Como eu tô falando, tem até conteúdo gratuito, se o cara quiser fazer. Agora, se fosse pra porcaria de pegadinha, dancinha, alguma coisa, o cara tá ali escondido da mulher, ali olhando no banheiro, na hora que fosse urinar ali. Agora, para buscar o conhecimento, aí não vai se esforçar, né? Eu tenho medo, eu sou sistemático. Então, busca o conhecimento. Porque você acha que o rico também não tem medo? Só que o rico, ele tem duas coisas. Ou ele busca o conhecimento, ou paga alguém que sabe. O importante é a conta fechar no final e sobrar lucro. Então, é isso. Agora, tá com medo? Vai com medo mesmo. Só se protege. Lê o edital, lê as matrículas, sabe como é que funciona todo o processo. É fácil? O que é fácil? Agora, fácil é jogar no Tigrinho e depois tá reclamando da vida, né? É bom. Meu Deus. Para Manuel, condomínio, né? Tem que estudar, né, Manuel? deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sou o cara que quero investir. Já tenho meu imóvel, com vocês, leilão, quero começar a investir. Vamos lá. Só que eu não quero ter dor de cabeça. Eu não entendo nada. E, na verdade, nem quero nem saber. Mas eu vi adquirir um imóvel com vocês, vi que isso é de verdade, né? O que eu pago para vocês? Fazer isso para mim não ter dor de cabeça. Aí depende, porque quem vai falar melhor isso aí é o Rodrigo. Abre o coração, Rodrigo. Sem lero-lero. Rodrigo que cuida mais dessa parte. Eu não quero ter dor de cabeça com nada. Eu quero botar meu dinheiro, vocês fazem um trabalho, beleza. Eu tenho que pagar quanto por isso? É só a gente fechar o contrato. No contrato tem todo o trabalho, tem todas as etapas ali bem distintas. O cliente ele não sai nem de casa, ele vai assinar todo o processo via digital. Compra do imóvel, ali a escritura, nós vamos gerar o ITBI, vamos fazer o registro da escritura, nós vamos lá no imóvel dele, qualquer lugar do Brasil, vamos desocupar, nós vamos fazer a reforma daquele imóvel, nós vamos colocar esse imóvel à venda em alguma imobiliária da cidade. A única incomodação, para não dizer que não incomoda nada, porque a gente também não é aqui, nós não vamos aqui dizer que o cara não vai fazer nada. Ele vai ter que usar, ele vai ter que pegar o celular dele e vai ter que ter lá o gov.br, fazer o notariado para estar assinando e autorizando tudo via WhatsApp. De qualquer lugar do mundo, ele vai ficar autorizando ali, porque nós trabalhamos assim, Rafael, nós temos um grupo exclusivo por cliente. Nesse grupo do WhatsApp fica tudo documentado. E a gente só dá um passo após o outro conforme o cliente autoriza. Então, ele vai autorizando ali. O trabalho dele é com os dedos ali, ó. Autoriza, não autoriza, assina o documento, não assina, entendeu? Autoriza lá a diligência. Não, vai fazer dessa cor a parede? Não, eu quero verde, não azul. Então, vai lá, vamos mandar comprar tinta verde, não azul. Enfim, o trabalho que ele vai ter é um trabalho da onde ele estiver, da empresa, do trabalho dele, o tempo que ele vai ter, como eu falei, é utilizando um aparelho de celular, da onde ele estiver no mundo, nós fazemos todo o processo. Não vai se incomodar com absolutamente nada. É claro que a gente tem que falar aqui que às vezes tem alguma surpresa, algum problema, questão, por exemplo, particular. Você pega um cartório do Nordeste, em alguma cidade do Nordeste, é diferente do cartório aqui de São Paulo, que é diferente lá do Rio Grande do Sul. Às vezes você pega uma pessoa um pouco mais difícil de lidar, aí você tem que ter ali um jogo de cintura. Então, às vezes, ao invés de demorar lá 20 dias, demora 40 dias, né? Às vezes vence lá uma certidão, tem que fazer de novo. Então, são essas questões só burocráticas que às vezes a gente
a gente passa por algum perrengue aí, mas nada que a gente já não passou por isso 50, 70, 100 vezes, né? E a gente já saiba como sair de todos esses problemas, porque a gente tem toda uma equipe já fundamentada em cada etapa desse processo. Então, literalmente, perto do todo que essa pessoa teria em comprar um imóvel na cidade dela, ela não vai ter trabalho nenhum, comprando aí a 3, 4, 5 mil quilômetros de onde ela está. Rodrigo, mas não foi essa a pergunta, não. Ele quer saber o valor que é para a pessoa já vir ciente, para o cara não gerar expectativa. O preço. Então, como é que funciona as etapas? O cara paga como, quando? Como é que funciona, entendeu? Não é isso? É isso mesmo, Rafael? É isso, né? É a pergunta. Eu estou com 50 mil. Vou botar na sua mão para você fazer o meu dinheiro girar. Além dos 50 mil, o que eu pago? Assessoria. Quanto ela custa? Hoje, as 4 etapas para arrematações até 120 mil reais, nós trabalhamos com as 4 etapas com o valor fechado de 14 mil reais. O que são esses 14 mil reais? A primeira etapa, até a arrematação, que envolve todo o trabalho, que é a etapa mais importante. Toda a avaliação do imóvel, documentação, análise mercadológica, planilha financeira, visita em loco, pessoalmente no local lá para saber se o imóvel existe, tem gente morando, se tem asfalto, tem padaria, mercado, farmácia, enfim. Essa primeira etapa ela custa 5 mil reais. O cliente não é obrigado a contratar todas as etapas. Segunda etapa, transferência para o nome do cliente, 2 mil reais. Terceira etapa, que é a etapa de desocupação. No molde amigável ou no molde extrajudicial, nós cobramos 3.500 reais. Né? Se for para via judicial, o cliente vai gastar em torno de mais 3 mil reais para fazer o processo na via judicial, com advogados que estão do nosso grupo, né, que são conveniados conosco. E a quarta e última etapa, que é a etapa de reforma, de administração de reforma, nós fazemos todos os processos, custa 3 mil reais. A gente sempre costuma dizer assim, ó, a reforma, principalmente, quando a gente vai fazer, é uma equipe que já fez 10, 15 imóveis para o nosso grupo. Então, ele não vai fazer o mesmo preço que ele faria para um cliente comum. Então, ele faz um preço diferenciado para nós, onde o cliente, muitas vezes, gastaria muito mais se ele fosse contratar diretamente, sem ter a assessoria. Então, eu volto a lembrar, se o cliente não quiser contratar todas as etapas, o cliente mesmo é um advogado, ele faz a desocupação, não precisa pagar a desocupação para nós. Ele mora na cidade, faz reforma, ele é um pedreiro, tem equipe de reforma, ele não precisa pagar para a gente. Mas a primeira etapa ela é basicamente obrigatória, né, para poder arrematar o imóvel. Então, basicamente é isso aí. Com 50 mil reais, dá para comprar um baita de um imóvel, aí, dependendo da região do Brasil. Então, resumindo, com 50 mil eu compro imóvel e toda essa etapa fica mais 14. Então, o meu custo seria 64. 64, exatamente. Um imóvel que vale em torno de 120. Para arrematações até 120, imóveis que vão valer tranquilamente lá 200 a 240 mil, né, dependendo. O povo precisa saber disso. E outra, o cara não paga de uma vez, se não paga nada sem estar usando, sabe, Rafael? Conforme vai evoluir na etapa, porque se o imóvel, por exemplo, estiver desocupado, o cara não vai pagar desocupação, não tem por que pagar desocupação. Então é isso que o Rodrigo falou. Tem cara que é só uma etapa, tem cara que fala assim, cara, eu já tô com o imóvel, já tô com a chave, quer que vocês cuidem só da reforma para mim. Eu tô bem aqui nos Estados Unidos, imóvel lá no Goiás. Pô, ou então a região Pessoa fala, Rafael, vai cuidar dessa reforma para mim, que é as parcerias que a gente faz, né? Que você vai ver aí como é que é no dia a dia. A questão também que facilita para não descapitalizar muitas vezes o cliente é que a gente também pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. Tem os juros, tem o custo lá da operadora, mas dá para parcelar em até 12 vezes também. E por mais que então passe por todos os processos, ou seja, se for passar por todos os processos, a adquisição do imóvel, 14 mil. O imóvel, vou investir 50, gastar 14, com toda a assessoria, para não ter dor de cabeça nenhuma, e o imóvel provavelmente vale 200 mil. Exatamente, mais ou menos isso. A variação fica a cargo do imóvel, né? A margem de lucro que ele vai oferecer, né? Então, tem região que tem mais lucro, onde tem menos concorrência, digamos assim, né? E oferece um percentual maior de lucro. E tem regiões que, digamos assim, tem bastante concorrência. A gente pega estados de São Paulo, aqui mesmo onde eu moro, Curitiba,
regiões de Santa Catarina que são hipervalorizadas, então são muito disputadas, né? Então acaba que o lucro diminui um pouco. Mas a variação fica ali entre 35% até 60%, 70% de lucro líquido, dependendo da região. Senhores, foi muito bom falar com os senhores. Eu ouvi muito assunto. Valeu, Me despedi para a gente prosseguir aí nessa parceria. Vamos vir cá aqui, ó. Todo dia às 4 nós estamos por aqui. Pode aparecer aí. Valeu. Obrigado, hein? Dr. Robson, para fechar com chave de ouro, o cara que quer comprar um imóvel no estado de São Paulo, se quiser compartilhar a tela aí do site rapidão, em 5 minutos. O cara que quer comprar um imóvel em São Paulo, o que ele tem que fazer? São Paulo. Vou acessar nosso site aqui para escolher um imóvel bom para vocês. Só um minutinho. Compartilhar a tela. Mostra um que aceita financiamento para a Zine comprar um imóvel em São Paulo. Vamos acessar o site aqui, ó, chama Terra Credenciada, é uma imobiliária aqui de Guararapes, no interior de São Paulo, credenciada junto à Caixa Econômica Federal, né? A gente faz o assessoramento também. E basta indicar o CRES 36786 quando for fazer a proposta, tá? A documentação vem pra gente e a gente faz a intermediação. Então é o seguinte, ó, vamos procurar então um imóvel aqui seguindo o pedido do Manuel. Você vai vir em filtro personalizado. Você vai vir aqui, escolher o estado. A forma de pagamento. Escolha aqui um imóvel que aceita financiamento. E vai clicar em filtrar. Ó, no estado nós temos 230 imóveis que aceitam financiamento, né? Aqui você pode ordenar por maior preço, menor preço. Ó, a partir de maior preço, a partir de 1.724.000 no primeiro leilão, no segundo leilão a partir de 817.000. Mas dá para filtrar também por imóveis só da venda direta online. Aí a gente vai ter um pouco menos de imóvel, quer ver? Ó? Vamos colocar aqui a modalidade, que aqui é uma forma que vocês não vão precisar. Aceita financiamento, você vai comprar com 5% de entrada e não vai precisar pagar leiloeiro na venda direta online. Aí a gente vai ter um pouco menos de imóvel, tá? Dentre aqueles 230, a maioria é leilão, tá? Esse aqui, ó, nessa modalidade, venda direta online, que aceita financiamento, nós temos 39 imóveis aqui no estado de São Paulo. Então, a partir de R$100 mil, você consegue comprar um imóvel de 190 mil. Né? No caso aqui é um apartamento. Ó. Clica nele, ó, aceita, financia, está com 47,15% de desconto. Abrindo aqui, você vai ter o endereço do imóvel, o valor da avaliação, o valor da venda, a comarca do imóvel, né? Você vai conseguir baixar a matrícula do imóvel aqui, ó. Clicando aqui, já baixa a matrícula. E aqui você tem as regras, tá? A forma de pagamento, recursos próprios, mas ele também permite financiamento, somente SBPE, tá? Você tem que consultar as condições antes de efetuar a proposta, tá? Para aprovar seu crédito no correspondente bancário. Aqui, ó, regras para pagamento de despesas, caso exista. Tributos sob responsabilidade do comprador e condomínio sob responsabilidade do comprador até o limite de 10% em relação à avaliação do imóvel, né? Então, a Caixa, ela paga acima de 10% do valor da avaliação. Aí você financia 95% e dá 5% de entrada, ou seja, a partir de R$5.020 de entrada, você consegue comprar esse imóvel financiado. Para pagar, tá vendo? Praticamente é 50% de desconto. É um negócio, né, Manuel? Para você trabalhar e ainda ter uma margem em cima, né? Boa. Obrigado. Ô, Cine, fala uma palavra motivacional aí para a pessoa que está pensando em reconstruir a vida aí, para fechar com chave de ouro aí. O que você tem a falar para a pessoa aí? Como é que tá esses investimentos, a sua perspectiva aí, para dar aquele ânimo para a galera aí, para fechar com chave de ouro aí?
Bah, agora tu me apertou, hein? Eu acho que assim, ó, eu acho que, como você sempre comentou, né, que o conhecimento ele é muito importante, até para você saber onde você está indo, né? O que você vai adquirir. Então, essa transparência que você tem com o próximo e tu mostrar o verídico no momento que tu tiver um primeiro passo, eu acho que isso ele é importante para qualquer um. E o conhecimento ele é muito importante, entendeu? Ou tu mostrar o caminho, ou que seja a live que vocês fazem, entendeu? Passar para outras várias pessoas, entendeu? As pessoas muito têm que ver, que nem o outro menino lá, que a região ali, toda a região ela tem receio, né? Eu mesmo, quando conheci o Manuel, a gente acha que isso não é real, entendeu? Eu acho que tu começa a olhar, a estudar e ver que isso é verdadeiro. Então, a pessoa precisa dessa segurança, né? E no momento que ela souber, multiplica e triplica e assim vamos embora. É isso aí. Rodrigo, obrigado, sim. Rodrigo, 2 minutos para você motivar o brasileiro que acha que está no fundo do poço, que não tem mais saída e tem vontade de reconstruir a vida financeiramente para ter mais paz. Então, na verdade, motivacional, né, Manuel? A gente às vezes pensa assim, motivacional, né? Mas o que mais realmente transforma vidas são as ações, né, Manuel? Aquilo que a gente faz é o que realmente gera uma reação em alguma coisa ou em algo, a partir daquilo que a gente faz. Então, o que você está fazendo para transformar, para mudar a sua vida? Qual é a ação que você está efetuando hoje que está mudando a sua vida? Se você tem alguma ação errada, isso vai transformar a sua vida de maneira errada. Se você tem uma ação correta, isso vai trazer um resultado bom para a sua vida. Então, em 2 minutos, se você não tem dinheiro, consiga um pouco de capital, compre alguma coisa e comece a revender. Você vai multiplicar esse dinheiro até você chegar no dia que você vai ter 10 mil reais para comprar um imóvel de leilão, como o nosso amigo lá do Rio Grande do Sul falou, que muitas vezes as pessoas pensam que é mentira, mas não é mentira. Imóveis de 6, 5, 10, 15, 20 mil reais, e com isso você vai aumentar o seu patrimônio em até 5 anos. Em até 5 anos você pode ter um patrimônio de lá de 100 mil reais e você transformar a sua vida financeira, a vida da sua família e mudar toda a história dos seus filhos. Mas faça alguma coisa, saia do lugar, provoque alguma reação positiva para transformar a sua vida. É isso aí, galera. Que Deus abençoe cada família desse país aí. A felicidade existe, o dinheiro existe, a riqueza existe. Porque é o seguinte, se a gente for ver os registros aí, a maioria das famílias desentende, não é nem por causa de traição, quando tem separação. A maioria é por causa da vida financeira que interfere. Minha avó já falava, quando a carne sai da panela, o amor vai pela janela. Então, quão triste seria, né? Às vezes chega, por exemplo, ali, agora o Natal, você querer dar um presente para o filho e tá ali, às vezes, privado financeiramente, e às vezes magoa, né? A companheira, o companheiro, aquela coisa ali. Então, e para de colocar a culpa nos outros, vamos cada um tentar fazer algo diferente. Você não precisa ter muito. Você pode começar com o que você tem. Às vezes o que você tem é um iPhone desse, que às vezes dá para comprar uma casa lá no interior aí, Brasil afora, mais barato que esse iPhone. Depois você compra ele de volta. Às vezes você está com a moto aí na garagem, que você não pode nem andar na rua porque está com o documento vencido, você está com medo de levar a multa que a polícia te pega. Que tal você desfazer dessa moto? Desapega. Esse carro que está aí... Então, assim, muitas vezes a gente tem que tirar esse orgulho de lado, para de querer só dar uma de parecer rico, entendeu? Vamos fazer a riqueza mesmo de verdade. E a riqueza, na verdade, ela começa na mente. Então, a primeira coisa, tem que desbloquear a mente da gente, porque às vezes é só cavar 1 metro a mais no próprio quintal da gente, que ali está a riqueza. E aí a gente fica sonhando, ano que vem é isso, ano que vem é aquilo. Daqui a pouco tem um monte de gente que conversa fiada aí no final do ano, prometendo muitos e fundos, mas esqueceu o que prometeu no Réveillon passado, entendeu? Então, vamos parar de conversa fiada e ter mais atitude. Para chegar numa caminhada de 1 quilômetro, tem que dar o primeiro passo. Às vezes é doído, mas vale a pena sair dessa inércia aí. Valeu, galera. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aí todos os dias às 16 horas. Um abraço. Sucesso.
Obrigado, um abraço. Valeu. Tchau, Rodrigo. Obrigado, Tchau. até mais. Tchau. Até mais. Valeu. Valeu.